Continuando nosso assunto de geometria plana, na nossa primeira aula a gente falou basicamente sobre ângulos, né? Na nossa segunda aula a gente falou sobre polígonos e hoje na nossa terceira aula a gente vai falar sobre triângulos, né? Triângulos são polígonos que são muito conhecidos por nós, né? E que aparecem demais nos problemas de matemática e que merecem uma sessão, uma aula basicamente só para eles, ok? Então vamos começar sem mais perder tempo, né? Vamos aqui. Então vamos tentar aqui definir o que é que são triângulos, né? Então a gente vamos chamar de triângulo a região do plano limitada por 3 segmentos de reta. Basicamente é isso, é uma região do plano limitada por 3 segmentos de reta. Claro que obedecendo aqueles 3 critériozinhos lá dos polígonos. No caso aí eu estou dizendo que o segmento vai ser AB, BC e AC. E o ponto A, B e C, claro, eles não podem ser colineares. Só adiantar logo aqui, né? Quando você tem 3 pontos para formar um triângulo, esses 3 pontos não podem ser alinhados, porque 3 pontos alinhados não formam um triângulo. Então, sempre que eu falar de vértices de um triângulo, é claro que os 3 vértices não podem ser alinhados, não são colineares. Então, o que eu estou falando é o seguinte, você tem uma região limitada por 3 segmentos de reta, que eu estou falando aí que é o AB, B6 e AC, certo? Então, essa região limitada por esses 3 segmentos a gente vai chamar de triângulo. Outra coisa, a gente pode chamar de triângulo somente essa linha preta, mas também pode chamar de triângulo a linha preta e os pontos que estão limitados por ela, esses pontos que estão dentro da figura, certo? Então, tanto faz. Pode ser o conjunto completo ou pode ser só a linha, ser chamado de triângulo. Então, nesse caso aí, o que eu desenhei foi um triângulo ABC. Como assim? O nome do triângulo vai ser correspondente aos vértices que ele tem. No caso aí, o meu triângulo tem os vértices A, B e C, então o nome dele é triângulo ABC. Bom, os segmentos de reta que formam o triângulo a gente vai chamar de lado. Eu acho que isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, certo? Então, cada segmento que limita o triângulo aí é chamado de lado. O ângulo interno, ou simplesmente ângulo do triângulo, né? Qualquer um dos ângulos, ou o ângulo A, que é esse formado por esses 2 segmentos, ou o ângulo B, que é formado por esses 2 segmentos também, ou o ângulo C. Então, os ângulos que são formados por 2 lados, você vai chamar de ângulo interno, ou simplesmente ângulo do triângulo. E o vértice, né, vai ser qualquer um dos 3 pontos aí, né? Ou o ponto A, ou o ponto B, ou o ponto C. Esses vão ser os principais elementos de um triângulo. E também existe o perímetro, né? O que é que vai ser o perímetro? Vai ser quando você pega os 3 lados, né? Suponha que, por exemplo, na minha figura aí, você tem um triângulo cuja essa medida é A, a outra medida é B e a outra medida é C. Quando você pega essas três medidas, né? E você soma elas, né? Essa soma aí é o que você vai chamar de perímetro. Então, o perímetro de um triângulo nada mais é que a soma da medida dos 3 lados, certo? Aí eu indiquei aqui, não sei se vocês estão vendo, deve estar, eu botei um 2π aqui, né? Geralmente, na matemática aqui, 2π é a indicação para perímetro, ok? Quando você quiser falar do semiperímetro, você vai falar disso aqui, ó. Vai aparecer bastante aí no futuro, né, nos estudos de vocês, a palavra semiperímetro. Geralmente, quando tem esse prefixo semi aqui na matemática, é sempre a metade de alguma coisa. Por exemplo, uma semisfera é a metade de uma esfera.
certo? Um semicírculo é metade de um círculo. O semiperímetro aqui vai ser a metade do perímetro. Então, quando você quiser indicar o perímetro, você pode indicar por 2P. E quando quiser indicar o semiperímetro, vai ser só o P, ok? Então, o perímetro é a soma das medidas, né, dos 3 lados. Bom, agora a gente classifica também os triângulos, né? A gente classifica os triângulos observando 2 coisas. Primeira coisa, a medida dos ângulos. Então, observando a medida dos ângulos, o tamanho dos ângulos, eles podem ser classificados em retângulo, né? E aí, quando ele for classificado em retângulo, que é um triângulo também muito famoso, né? O ângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus você vai chamar de hipotenusa, e os outros 2 caras você vai chamar de cateto, ok? Quando é que o cara é chamado de triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo de 90 graus. Aí eu pergunto, seria possível existir um triângulo com 2 ângulos de 90 graus? O que vocês acham? Não, eu acho que não tem como Não, por quê? Por quê? Não, porque ele seria um quadrado, né? Se tivesse 2 ângulos de 90 graus. Tem que ia passar de 180 graus. Muito bom. Mais ou menos assim. Então a ideia é porque, tipo, vamos tentar aqui, vou tentar fazer aqui um triângulo com 2 ângulos retos, né? Todo triângulo tem que ter 3 lados, então vamos começar aqui meu processo de tentativa. Então já botei um aqui, né? Quando eu fosse desenhar o outro, a saída aqui já ia ter que ser de 90, né? Aí como é que eu ia pegar essa ponta aqui e unir com essa aqui, né? Sem entortar. Não teria como. E argumentando ainda mais, pela soma dos ângulos internos, os 3 tem que dar 180, né? Como eu já tenho 2 de 90, o terceiro teria que ser 0. E aí como é que eu vou fazer um triângulo com um ângulo fechado, né? Não tem como. Então, é inviável isso. Então, não existe um triângulo com 2 ângulos retos. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem apenas um ângulo reto. Beleza, né? Entenderam esse argumento aí? Eu acho que foi claro. Ok, então essa é a primeira classificação. Se tiver um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Se tiver os 3 ângulos agudos, aí o que é que acontece? Ele é chamado de acutângulo. É um triângulo acutângulo. Lembrando que aqui é um ângulo agudo. É um ângulo que é menor, né, do que 90 graus, certo? E por último, a outra classificação é quando o triângulo é obtusângulo. Então, o que é um triângulo obtusângulo? Ele tem um ângulo interno obtuso. E o que é um ângulo obtuso, né? Ele é maior do que 90 graus. E claro, não pode ter 2 maiores que 90 pelo mesmo argumento lá de não pode ter 2 retos, ok? Então, essa classificação aí, esses 3 nomes, é observando o quê? Os ângulos internos, certo? Aí existe outra classificação, que é observando o tamanho dos lados, né? A medida dos lados. Aí aqui é o seguinte, você vai ter o triângulo equilátero, você vai ter o triângulo isósceles e você vai ter um triângulo escaleno. Beleza. O que é o equilátero? O equilátero é muito tranquilo. Se você olhar o triângulo e os 3 lados tiver a mesma medida, pronto, ele é equilátero. Um exemplo, o cara que mede 3, 3 e 3. Esse cara você vai chamar ele de triângulo equilátero porque ele tem os 3 lados congruentes, né? Agora, se você observar um triângulo e ele tiver 2 lados congruentes, então você vai chamar ele de triângulo isósceles. Preste bastante atenção aqui, ó. O triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados congruentes. E preste bastante atenção no texto, ó. Tem 2 lados congruentes. Então, todo triângulo que tem 2 lados congruentes pode ser chamado de isósceles.
ok? Inclusive esses. Todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles, ok? Esse triângulo aqui que vocês estão vendo, ó, ele é um triângulo isósceles. Então, o triângulo equilátero, ele também é isósceles, ok? Mas o contrário não vale. Nem todo triângulo isósceles é equilátero. Essa volta nem sempre é verdadeira. E, por fim, que não é difícil também de entender, quando o triângulo tem as três medidas distintas, né, entre si, quando os três lados têm valores diferentes aí de medida, então você vai dizer que ele é escaleno. Então, por exemplo, sei lá, 7, 6, né, e 10. Então, esse cara aí tem medidas diferentes, então ele é escaleno. Então, a atenção especial mesmo aqui é só com isósceles. Ok? Todo triângulo isósceles possui dois lados congruentes. Só é preciso dois. Se tiver mais, beleza. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Eu queria ver quem é o esperto aí. Tá, uma pergunta bem clara aí. Qual é a classificação desse triângulo aí? Escaleno. 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 Quem mais? Quem não falou ainda? Vamos lá. Escaleno. Eu escutei um isósceles aí. E se eu disser a vocês que todos vocês estão errados? Ele é um triângulo obtusão. E se eu disser que tu tá errado também? Eu acho que ele é um Então foi quando você não colocou aí. Então não é um triângulo, é um quadrado. Não, também tá errado. É um outro. E aí, o que é que tem? É um O que isósceles tem de errado aí? mudar de posição. Um isósceles. Tudo bem. Eu queria que vocês... Me Eu queria que escuta, vocês... Oi. esses números 1, 2 e 4 são as medidas dos lados. Isso. Então, em relação ao lado, é escaleno. Não. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse triângulo não existe. Isso é uma pegadinha. Ah, é verdade, se eu não me engano, tem uma regra que tem um limite da diferença de tamanho dos lados, se eu não me engano. Eu coloquei isso aqui de propósito. Pra poder chamar atenção sobre isso. Pegadinha, que ninguém tava acertando. Cara, isso não existe. Por quê, né? Alguém saberia dizer por quê? Esse triângulo não acontece. Esse triângulo não acontece. Como eu disse, eu acho que é por causa da regra do limite de lado. É um não sei o que da soma de um dos lados. Não sei se pode ser maior ou menor do que o outro. É, isso tem que ser por causa do número, né? Esqueci. Mas eu já vi. Bom, Eu acho que a soma dos dois lados não tem que superar do outro. A soma dos lados é 180 e esses números não correspondem com a soma. Ou não pode ficar. vamos aqui, tá bom? 180 não. Eu Vocês amo. estão falando... não tem a ver com os ângulos internos. Tem a ver com o tamanho mesmo dos lados. Vamos aqui tentar aqui organizar as coisas. Ó, o desenho correto daquele possível triângulo seria esse. Tá vendo aqui? O desenho correto, com tamanho proporcional, né, a figura correta, seria algo assim. Porque, perceba, esse aqui tem tamanho 2 e esse aqui tem tamanho 1. Não tem como você juntar essas duas pontas sem torcer o lado de tamanho 4. Conseguem perceber isso? Ó? Se você fechar esse aqui, ó, ele cai bem aqui. Se você fechar esse aqui, ele cai bem aqui. Não tem como você encontrar aí... Não tem como você fechar essa figura sem torcer, né, esses negócios. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É que não é qualquer 3 pedaços de segmentos de reta que vai poder formar um triângulo, né? Não é qualquer 3 pedaços. Existe um critério para formar um triângulo. Tranquilo? Estão conseguindo entender isso? Que não é qualquer 3 pedaços que formam um triângulo, certo?
Não é. A soma dos dois lados menores tem que dar igual ao do maior. Não, tem que dar igual ou maior. O critério está escrito para vocês aí, né? Tá aí na cara, ó. Quando é que vamos organizar as coisas aqui? Tá aqui o critério. Esse critério a gente chama de desigualdade triangular. O que acontece? 3 números positivos, A, B e C, eles podem representar as medidas, né? Claro, em uma mesma unidade, dos lados de um triângulo, se somente se. Aí aqui está a regra, ó. A regra é essa aqui, ó. Vou até grifar para ficar bem claro. Qualquer um dos lados, né? Qualquer uma das medidas, elas têm que ser menor que a soma dos outros dois. Qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Como assim? Vamos tentar entender aqui com 4. O 4, ele teria que ser menor que a soma do 1 com 2. Isso acontece? Isso é verdade? Isso é falso. Isso é falso. Certo? Então, teria que acontecer isso com todos os lados. O 2, ele é menor... O 2, peraí. O 2, ele é menor do que a soma de 4 com 1? Isso é verdade. É verdade. O 1, ele é menor que a soma de 4 mais 2. Isso também é verdade. Só que fura aqui, no 4. Certo? Então tem que acontecer isso. Ok? Então esse é o critério para formar triângulo. Qualquer lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Todos os lados, né? É, isso tem que valer para todos. Qualquer lado que você esteja observando, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, que você não observou. Certo? Seguindo aqui, vamos lá. Os elementos de um triângulo, né? Mais alguns elementos aqui. Vamos falar sobre a altura do triângulo. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo, né? É um segmento de reta, tá aqui, que liga perpendicularmente. O que é perpendicularmente? Chega fazendo isso aqui, ó, um ângulo de 90 graus. É um vértice à reta que contém o lado oposto. Vamos tentar entender isso aqui. No caso aqui da primeira figura, eu representei a altura relativa ao vértice A. Ou seja, a altura do vértice A em relação à base, né? A reta que passa por aqui, ó. Então a altura, toda a vida você tem que estar observando isso, ó. A altura sempre forma aqui um ângulo de 90 graus ao lado que você está observando. Outra situação, por exemplo, se você tiver um triângulo nesse formato, o que vai ser a altura em relação ao vértice M? Vai ser um segmento de reta que vem lá para baixo, ó, e forma um ângulo de 90 graus. Então o que você tem que lembrar é que a altura ela sempre desce reta, ela não pode descer torta. A altura, por exemplo, não seria isso, ó. Isso aqui não seria uma altura, né? Esse lado aqui não seria uma altura. Ela tem que formar um ângulo de 90 graus, o importante é isso. Toda a altura de triângulo é perpendicular à linha da base aí, certo? Não pode vir torto. Até porque não é lógico, não é isso? Toda vez que você fala em distância, em altura, você está falando da menor altura possível. Menor distância possível, certo? E é isso. Então existe a altura de um triângulo. Outro detalhe importante. Um triângulo ele não só tem uma altura, né? Todo triângulo tem 3 alturas. Como assim, professor? É porque depende de onde você está olhando. Por exemplo, eu representei aqui a altura relativa ao vértice M. Mas quem está olhando daqui, por exemplo, pode querer a altura relativa ao vértice N. Então seria isso aqui, ó. Ok? Então o triângulo tem mais de uma altura. Ou seja, na verdade tem 3. Para cada vértice você vai ter uma possível altura. Certo? Por isso que você se refere o nome mais apropriado é a altura relativa aí ao vértice que você está falando. Ou então ao lado que você vai chegar. Ok? Então vamos lá. Existe também a bissetriz interna, né? O que é a bissetriz interna?
é um segmento de reta que sai de um vértice e divide o ângulo interno em duas partes congruentes, dois ângulos congruentes. Então aqui é uma bissetriz interna. Então, por exemplo, se aqui for 30, aqui seria 30 também. Um exemplo. Existe só uma bissetriz interna? Não, existe 3. Existe outra que divide também, por exemplo, esse ângulo aqui ao meio. Ó. Esse ângulo aqui, sei lá, 20, aqui 20. Então a bissetriz interna é um segmento, né, que parte de um vértice e vai até o lado oposto aqui, dividindo aqui o ângulo interno em duas partes congruentes. E aqui também existe outro, né? Então todo triângulo ele tem 3 bissetrizes, ok? Internas, né? Bissetriz interna. Isso é bem tranquilo, é só divide os ângulos internos em 2, né, congruentes. Nesse caso aí você vai dizer que... Oi, Sara. Eu estudei da conta aí, tem que dar 180. Dos grandes aqui, né? A soma dos grandes tem que dar 180. Beleza? Esse aqui com esse aqui, claro, tem que dar 180. A questão dos ângulos somados internos da 180 continua valendo. Isso aqui não muda, é uma verdade absoluta, certo? No plano. Alguém quer falar? Kleber? Não, tá. Certo. Outra coisa. A mediana. Outro elemento, né? A mediana, o nome já dá uma ideia do que seja, né? A mediana é um segmento de reta, né? Que parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Percebam, esse ponto M aqui, que eu botei na figura, ele é o ponto médio do lado CB. O que significa ser o ponto médio? É o ponto do meio, o ponto que está no meio. E o que o ponto do meio faz? Ele divide o lado em 2, né? Em 2 segmentos congruentes, ok? Isso é o ponto médio. Então, toda mediana sai de um vértice do triângulo e chega, né, no ponto médio do lado oposto. Aí eu pergunto, essa mediana, né, não é única para cada triângulo. Cada triângulo tem 3 medianas. Por exemplo, o segmento AB tem um ponto médio também aqui, né? Chamado de ponto N. Se você ligar o vértice C ao ponto N, né, isso vai ser uma mediana também. E tem mais outra que é saindo aqui de B e indo até o ponto médio daqui, certo? Então, isso que é uma mediana, esse segmento de reta que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. E existe, por fim, né, o que a gente chama de mediatriz. O que é uma mediatriz? Primeira coisa, é uma reta, né, perpendicular. Tá aqui, ó, no desenho aí, ó. Tá vendo que a reta faz um ângulo de 90 graus? Essa reta faz um ângulo de 90 graus com quem? Com os lados, né, do triângulo. E que mais? Por onde é que ela passa? Pelo ponto médio. Então, resumindo, uma mediatriz é uma reta que corta os lados do triângulo no ponto médio, de forma que seja perpendicular também, né? Então, toda mediatriz é perpendicular e passa pelo ponto médio dos lados. Então, aqui eu fiz exemplo de uma mediatriz. Ela está cortando o lado CB. Existe só uma? Não, existe 3 também. Por exemplo, tem aqui o ponto médio de AC. Então, deve existir uma mediatriz que passa por aqui, ó. Lembrando que ela tem que passar formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, basicamente, esses elementos que eu falei para vocês, todos eles têm 3. Então, existem 3 alturas, 3 mediatrizes, 3 bissetrizes, 3 medianas, certo? Sempre existem as 3, para cada triângulo. Ok.
Como já foi mencionado várias vezes aqui, né? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Já foi mencionado por vocês várias vezes aqui. Não sei, eu acho que até eu mencionei também, não sei. Mas enfim, mas agora a gente vai mostrar por que isso acontece, né? Vamos tentar entender melhor por que isso acontece. Por que a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180? Vamos tentar ver uma justificativa aqui, ver se vocês conseguem entender. É só uma demonstração, vocês não precisam estar repetindo isso aqui toda a vida, é só para vocês tentarem entender como é que é feita as coisas na matemática, certo? Então imagina aqui um triângulo e eu vou pegar um triângulo, todo triângulo eu posso passar uma reta paralela à base, né? Então essa reta, eu acho que é vermelha, ela está paralela a essa base aqui. Então todo triângulo eu consigo fazer isso. Ok. Eu posso também prolongar os lados, né? Dar uma prolongada nos lados aí. Essa situação aqui, ela parece muito com aquele primeiro conteúdo que eu falei, né? Você tem duas retas paralelas, né? Suponha que aqui é a reta S e aqui a reta T. Você tem duas retas paralelas. E tem retas transversais aqui, ó. Tem uma reta transversal aqui e tem uma reta transversal aqui. Vamos ver o que acontece. Eu vou colocar agora os três ângulos de dentro do triângulo, que a gente chama de ângulos internos. Tá aqui os três ângulos. O que mais? Observe essa reta aqui. Ela é uma transversal, né? Aí eu falei lá em ângulos, quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, o ângulo que é formado aqui embaixo tem um correspondente aqui também. Então o ângulo alfa aqui é o mesmo que aqui, ó. Por quê? Porque as retas são paralelas e aqui eu tenho uma transversal. Esse ângulo aqui é correspondente a esse. Tem a mesma medida. Assim como com o amarelo também, né? O ângulo amarelo é correspondente a esse, ó. Então eu posso levar ele para lá. E o ângulo beta, ele é o que em relação a esse? Ele é oposto pelo vértice a esse, né? E aí ângulos opostos pelo vértice, a gente viu que tem a mesma medida. Portanto, o alfa mais beta, né, mais o teta, tem que dar 180. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é raso. Em todo triângulo dá para você fazer esse processo. E em todo triângulo vai resultar em 180. Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Isso é uma demonstração, é só visualmente mesmo, é só para vocês tentarem entender melhor a justificativa disso, certo? E aí, outra maneira de você ver isso, você pode ver até em casa mesmo, né? Imagine que você pode pegar uma folha de papel, se vocês estão me vendo aí, e fazer um triângulo. Quem quiser fazer aí, pode fazer comigo. Deixa eu ver se vai dar tempo. 2h50, a gente acaba aqui. Quem quiser fazer aí, pode fazer. Eu vou pegar aqui uma folha de papel e fazer um triângulo. Meu triângulo vai estar... Espera aí, rapidinho. Aí eu queria que vocês pegassem uma folha de papel, fizessem um triângulo e fizessem isso, ó. Observe aí, ó. Vocês vão pegar os três cantos. Fazer isso aqui. Aí se você arranca os três cantinhos, tá aqui e tá aqui. Quando você juntar, né, os três pedaços, do jeito que está na imagem aí, observe agora só a imagem. O que vai acontecer? Quando você arranca os três cantinhos e junta as pontas, né, você percebe que eles formam sempre um ângulo de 180 graus, certo?
Então é uma maneira de você ver na prática também que realmente isso acontece. Mas não tem muito tempo, eu vou acelerar aqui, tá bom? Mas quando você tiver um tempinho, faça em casa que dá certo. Vamos aqui achar alguns resultados importantes, né, pra gente. Primeiro exemplo. Eu quero saber quanto é que mede cada ângulo interno de um triângulo equilátero. Certo? Quero saber quanto 60. É que mede isso aqui. A gente já sabe que é 60, né? Como é que a gente justifica isso? Pelo fato anterior que eu falei. 180 por 3. Isso. A soma dos 3, né, tem que dar 180. Então quer dizer que 3 vezes esse valor tem que dar 180. Então o valor é 60. Então a partir de agora você não precisa mais estar fazendo isso, claro. Cada ângulo interno aí tem que ser sempre de 60 graus. Ok? Isso é um resultado bastante conhecido. Vamos lá. Segue. O senhor vai postar essa aula hoje? Oi? O senhor vai postar essa aula hoje ainda? Não sei. Mas vai sair, tá bom? Tá ok. Eu acho que não, hoje não sei, acho que não dá tempo hoje, mas daqui para ano que vem dá certo. Mas o mais rápido possível eu posto. Para finalizar aqui, vamos falar sobre o teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Vamos aqui. Vamos entender primeiro o que é um ângulo externo, né? Eu já falei para polígono, mas vamos falar aqui para triângulo de novo. Observe a figura. Na figura eu tentei destacar dois ângulos. O ângulo alfa e o ângulo beta. Ok? O ângulo X, ele é chamado de ângulo externo. Por que ele é chamado de ângulo externo? Todo ângulo externo ele é formado por um lado e por o prolongamento do lado. Tá aqui, ó. Esse aqui é o prolongamento de um lado e esse aqui é um lado. Observe o que acontece quando eu pego o ângulo alfa e o ângulo beta e sobreponho lá em cima do X, ó. Observe a imagem. Deu para acompanhar? De novo. O ângulo alfa sobrepondo o ângulo X. A partir do que eu estou mostrando aí, o que vocês acham que eu posso escrever sobre o valor de X? Sobre o valor de X. O X vale quanto? X é igual a soma de A mais B. Isso, muito bom. Perceba que o ângulo alfa foi esse aqui, ó. E o ângulo beta é esse aqui. Então perceba que eles conseguem sobrepor totalmente o ângulo X, né? Sem sobrar nenhum pedacinho. Essa experiência que eu fiz aí sempre dá certo com qualquer dois ângulos internos, certo? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se você pegar os dois ângulos que não são vizinhos ao ângulo externo, a soma deles dois sempre é igual ao ângulo externo, certo? Então deixa eu escrever para vocês isso aqui. Então a medida de um ângulo externo ele é sempre igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Como assim? Se não adjacentes, quer dizer que estou falando de ângulos que não são vizinhos. Então você não vai considerar esse. Se eu estou querendo saber o valor desse ângulo externo, o que você vai fazer? Você vai observar os ângulos que não estão vizinhos a ele. A soma deles dois com certeza vai ser o externo. Por exemplo, com essa informação eu consigo resolver um problema desse aí, ó. Nesse triângulo ABC, a expressão próxima de cada ângulo indica a medida, né? Então a medida do ângulo A é 2x mais 20, a medida do ângulo B é x mais 10. Determine a medida do ângulo externo relativo ao vértice C. Ele quer saber a medida desse ângulo, ó. Eu não sei a medida desse ângulo. Então o que você vai fazer? O que eu acabei de falar anteriormente. Esse ângulo C, ele é a soma desses dois.
Então, o que você pode escrever? O x mais 10 com o 2x mais 20 dá igual a 4x menos 10. Certo? Aqui, ó, esse aqui é um ângulo interno, esse aqui é o ângulo interno e aqui é o ângulo externo. A soma dos dois ângulos internos deve ser igual ao ângulo externo. Pronto, aí é só resolver a equação. Aí agora aqui você precisa saber resolver uma equaçãozinha, né? O que você vai fazer aqui? Eu vou somar o x com 2x, dá 3x. Eu vou somar o 10 com 20, que dá 30. E vou repetir essa outra parte. Tranquilo? Aí agora você vai juntar tudo que tem x de um lado e tudo que é número do outro. Lembrando que, claro, quando você se deslocar de um lado para o outro, você tem que trocar o sinal, né? Inverter. Então o 4x vem para cá, como ele estava positivo, veio negativo. O menos 10 vai permanecer aqui e o 30 vem negativo. 3x menos 4x vai dar menos x, né? E o menos 10 menos 30 vai dar menos 40. Quando tem um menos dos dois lados, você pode multiplicar tudo por menos 1 para ficar positivo. Então o x é 40. Só que lembrando, ainda não acabou, né? Porque ele quer saber o quê? Ó? Ele quer saber a medida do ângulo externo. Qual a medida do ângulo externo? É 4x menos 10. Ele quer saber quanto é que dá isso aqui, né? Do ângulo C. Então o que você vai fazer? Onde tem x, você troca por 40. Beleza? Então 4 vezes 40 dá 160, menos 10. 160 menos 10 dá 150. Então esse ângulo aqui, que a gente está querendo saber, vale 150 graus. E fechou. Valeu aí, tem que ir para outra aula e até a próxima.